atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Bem-vindos à edição de número 18 de 2023 do programa Verdade e Luz. Hoje contamos com as participações de Valmir de Lima, André Zola, Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos e eu, André Reis. Agradecemos a você, caro ouvinte, telespectador, pela sua audiência, nos prestigiando ao assistir à programação de toda a web rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com o título Reencarnação e Justiça, extraído do site Momento Espírita. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje traremos nossos comentários diante das respostas dos Espíritos às perguntas de número 340 a 343, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 1º, Prelúdio do Retorno. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 83, intitulada Avancemos Além. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, item 9.4, Mediunidade. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, Reencarnação e Justiça.
Espiritismo defende a necessidade de uma fé raciocinada. Nessa linha, o homem não deve crer apenas seguindo orientações alheias. Também não deve adotar determinados comportamentos por misticismo ou fanatismo. Como a humanidade recebeu o dom da inteligência, cabe-lhe utilizá-lo para compreender as leis que regem a vida e a realidade que a cerca. Em decorrência desse postulado, a doutrina espírita não evita o questionamento das teses que esposa. Ao contrário, o incentiva. No corpo teórico do Espiritismo não há dogmas ou conceitos cuja discussão seja proibida, e sustenta a coerência de seus enunciados a partir de certos princípios básicos. Um desses princípios é o da pluralidade das existências. Afirma que os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes. Todos têm exatamente o mesmo ponto de partida e a mesma meta final. Saídos da mais completa ignorância, destinam-se à angelitude. Desde o início, possuem os germes de todas as virtudes. Todavia, constitui incumbência de cada um desenvolver o próprio potencial por seu mérito e esforço. O vasto aprendizado a ser feito exige inúmeras existências para aperfeiçoar-se. Trata-se da única ideia que compatibiliza a justiça divina e a desigualdade das condições da vida terrena. Os homens apresentam grandes diferenças de aptidões e talentos. A vida de uns é bem mais difícil do que a de outros, mas isso não constitui obra do acaso e nem um inexplicável privilégio. Cada qual é hoje exatamente como se construiu ao longo do tempo. As virtudes são lentamente adquiridas no curso dos séculos. A inteligência é paulatinamente desenvolvida à custa de esforços e perseverança. Ninguém surge repentinamente bondoso e inteligente. Do mesmo modo, criatura alguma é simplesmente brindada com vícios ou más tendências ao nascer. Quem se permitiu malbaratar os tesouros do tempo, arca com as consequências. Ao espírito que se fez fraco e vicioso, incumbe o dever de lutar para se recompor. Todo homem é herdeiro de si mesmo. Os talentos que alguém hoje possui foram por ele desenvolvidos no pretérito. Os vícios que infelicitam uma criatura também constituem sua obra. Assim, o homem é, na atualidade, o resultado de seus atos e opções do passado, mas o futuro está inteiro por construir. Assim, pense como você gostaria de ser. Certamente você admira pessoas virtuosas, plenas de bondade, cultura, inteligência e dignidade. Saiba que está inteiramente em suas mãos tornar-se assim. Entretanto, nenhuma virtude surge graciosamente. É necessário investir tempo e esforço na construção do bem em seu íntimo. Observe, pois, como o seu tempo é gasto. Utilize suas horas para estudar e tornar-se útil e digno. Comprometa-se com o bem e guarde fidelidade a esse compromisso. Jesus afirmou que a cada um seria dado conforme suas obras. Consciente dessa realidade, crie causas de felicidade e progresso em sua vida. Pense nisso. Verdade e Luz. O Livro dos
Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao estudo da codificação espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. No livro segundo, que o livro é dividido em 4 partes, nós estamos no segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 1º, Prelúdio do Retorno. Hoje, com as questões 340 a 343. Então vamos à primeira questão da noite. Kardec pergunta, 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? Valmir. E assim responde para nós os espíritos da codificação. Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. É interessante observar, que, dada a nossa condição evolutiva e dado ainda os compromissos que temos para com a justiça divina, é natural que a cada encarnação, dado o projeto reencarnatório que é feito para nós, para que venhamos de uma maneira objetiva, com uma programação, é provável que tenhamos alguns receios, considerando, como eu já disse, o nosso nível evolutivo. Com certeza, em diversas encarnações, houve falhas, houve promessas não cumpridas, houve desvios de rotas. Então, é muito natural, dada a condição que temos ainda, que a gente tenha receios, mas, como bem é observado também pela espiritualidade, que uma série de espíritos, amigos, familiares espirituais, irão nos assistir, buscando orientar-nos nessa jornada para que a gente não se perca no caminho, através de intuições, através de diversos arranjos, que se dão através de amigos, familiares, fazendo com que a gente possa cumprir aquilo que nós nos comprometemos de solucionar. Então, isso é natural, que venhamos ter algumas preocupações, porque nós não saberemos com exatidão como sairemos. A programação é feita para que tenhamos êxito em 100%, mas pode ocorrer alguns desvios de rota. Também faz parte desse processo. Muito bem. Questão 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Zola. Responde os espíritos, uma grande aflição, pois as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Ocorre que nós, às vezes, achamos que na condição de espíritos, na erraticidade, nos transformamos. Somos mais seguros, mais confiantes, mais certos, mais determinados, Ou, aspas, numa brincadeira que eu vou fazer aqui, super espíritos, Então, fique claro para todos nós que continuamos os mesmos, Da mesma forma que na atual existência
situações novas, desafios aos quais seremos submetidos, como um novo trabalho que venhamos a desenvolver, novas etapas das nossas vidas, né? Situações que estamos prestes a experienciar, temos uma certa aflição. E é natural isso, que é a insegurança daquilo que iremos passar. E fica, às vezes, a própria dúvida se vamos nos sair bem, se não vamos, se iremos obter êxito no nosso propósito, se não obteremos êxito, sejam os propósitos mais nobres que venhamos a ter. Nós temos essa insegurança, é natural. Basta aqui, eu tenho companheiros que estão dividindo a bancada comigo aqui, o André faz palestra, o Valmir faz palestra, nós fazemos palestra, e todos nós preparamos, estudamos, e quando vamos fazer a palestra, nós temos uma certa afliçãozinha, né? O tradicional friozinho, vai correr tudo bem, a memória vai estar presente, conforme os anos vão passando, nós temos que melhorar a escola que levamos, para não esquecer daquilo que vamos fazer. Então, isso tudo é da nossa natureza. Imagina, diante de uma nova reencarnação, novos pais, uma vida, um projeto de vida todo, uma série de situações que escolhemos fazer. Vamos ficar aflitos, vamos ficar preocupados, porque é da nossa natureza, nós somos espíritos que estamos no estágio segundo, reencarnando em mundos de provas e expiação. E ainda temos provas, e às vezes nas provas podemos falir, porque dentro de nós sabemos as nossas inseguranças, as nossas fragilidades. Então isso é muito natural, que cada um saiba que quando reencarnou ou quando reencarnar, eu acho muito interessante que é o mesmo comentário que Kardec coloca na pergunta anterior, né? As preocupações que acompanham-nos quando chegamos do retorno de uma existência. Como é que fomos? Então, essa aflição existe, é natural que existe, eu diria até que faz bem, porque essa aflição faz com que estejamos mais atentos, mais preocupados. E seremos ajudados, seremos amparados, protegidos, como o Valmir bem colocou. Mas quem vai ter que passar a prova e fazer a prova somos nós. Então, isso deixa-nos um pouco mais inseguros. Mas é assim mesmo, não devemos nos preocupar e nem nos falar, o que será que eu estou indo bem? Faça o seu melhor de hoje para amanhã, que estamos indo bem. Faça sempre o bem que está indo bem na atual existência. Muito bem. Faremos agora uma breve pausa no nosso programa. Voltamos rapidinho. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos da nossa pausa e continuamos aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, agora com a questão 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espírita, como o vão receber na sua volta? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação.
Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento e o encorajam, e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. É de uma beleza essa resposta, porque isso demonstra a solicitude, a assistência, o amor divino que habita na essência de todos nós, espíritos criados pelo Pai. Todos nós, espíritos criados, sabemos que temos um princípio e uma finalidade. Fomos criados simples e ignorantes, estamos marchando, rumando para a angelitude. Mas nós sabemos que essa trajetória é um processo extremamente dinâmico e desafiador, pois que o espírito está esculpindo na sua própria natureza as condições para esta evolução. Quer dizer, Deus nos criou com a condição da perfectibilidade. Somos seres criados na condição de sermos perfectíveis, ou seja, sujeitos e passíveis a chegar à perfeição. Mas até que esse processo se estabilize dentro da nossa natureza, teremos a necessidade de muito apoio, de muita assistência. E é belíssima a ideia de que, no mundo dos espíritos, formamos grandes famílias e que necessitamos de um apoio, e esse apoio não nos falta. Então, pensei aqui por um momento na beleza das afeições, dos que nos amam, dos que nos acompanham até o derradeiro momento de reencarnarmos, encorajando-nos e, como diz aqui, frequentemente nos seguindo durante a vida. Aqueles que por alguns instantes de sua existência encarnada pôde sentir a presença dos nossos anjos tutelares, nossos anjos de guarda, na condição de espíritos encarnados ou desencarnados, porque também temos os nossos anjos tutelares encarnados muitas vezes aos nossos lados, representando aí os pais, os irmãos, os amigos. E a beleza disso é que faz com que lancemos um olhar mais aclarado frente ao amor, essa força divina que governa todo o universo. Então, não tenhamos medo, É lógico, receios há, mas sabemos que assistência também não falta. Muito bem. Vamos à última questão deste programa, a 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Zola, som. Respondem os espíritos: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro nas grades. A primeira questão que vamos comentar aqui é: será que estamos sonhando com desconhecidos amigos? Se nós estamos sonhando com coisas um pouco mais rebeldes, mais agressivas, precisamos cuidar um pouquinho melhor dos nossos pensamentos e das nossas companhias espirituais, Temos amigos que nos acompanham, assim como somos amigos de espíritos que fazemos questão de acompanhá-los e vê-los, Essa situação ela é uma via de mão dupla, Ao longo de uma existência, nós já podemos testemunhar isso. Somos guiados, temos a tarefa de guiar e seremos guiados novamente. Qual é o laço que faz isto acontecer? Encarnados, o instinto. Desencarnado, o amor. E importante que construamos isso como encarnado também o amor. Que tenhamos o amparo, o auxílio e o cuidado. Então, quem gosta de nós vai vir nos visitar, vai vir nos ver, irá nos auxiliar, irá participar dos sonhos e, em muitas ocasiões, vamos conversar com eles, trocar experiências, falar dos desafios que estamos passando
do quanto estamos indo bem ou mal, de quanto temos que buscar essa inspiração, esse diálogo fraterno com eles para renovar as nossas forças. Então, sonhos que se apresentam espíritos bondosos, nos aconselhando, cuidando, zelando de nós, na maioria das vezes, são aqueles amigos que construímos em outras existências e que, atentos e carinhosos, procuram nos ajudar. A grande questão é, e aproveitando esta pergunta, eu lanço uma reflexão. Estamos construindo amigos na atual existência? Estamos entrelaçando uns com os outros de forma solidária e fraterna? Temos o cuidado de aceitar os amigos como eles são, do seu jeito, para que eles nos aceitem como somos? Temos objetivos nobres e propósitos fraternos que nos aproximam uns dos outros? Porque a cada existência podemos ampliar o leque de amigos, construir mais amigos, né? Estabelecer novas relações, criarmos essa afetividade, né? Esse entrelaçamento, né? Essa alteridade, esse ambiente de paz que todos nós precisamos. Então, amigos, como diz a música, são para guardar no peito, debaixo de 7 chaves, e que cada dia mais tenhamos amigos para guardar no peito, e que estejamos guardados no peito de muitos também, que nos amam e zelam por nós. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora no nosso programa Verdade e Luz, número 18 de 2023, ao nosso momento evangélico, no capítulo 83 do livro Fonte Viva, intitulado Avancemos Além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas novas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente ocupado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram
e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Bem, companheiros, no livro Opinião Espírita, no capítulo 1, Examinemos a Nós Mesmos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa questão é referente à questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz, através de Valdo Vieira, vai dizer, dentre algumas situações ali, que o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, Zola, eu entendo que a questão que ele está dizendo é isto, né? Se nós ficarmos só aplaudindo, batendo palma e vendo a banda passar, nós vamos ficar para trás. Nós vamos permanecer onde estamos, mas tudo vai seguir em frente. Então, não cabe mais a gente estar sempre dando a mesma resposta na mesma situação, né? Hoje não pude ir na palestra, não pude ir lá, não fiz. Problema seu, né? Mas vamos ficar para trás se não nos colocarmos a caminho no exercício das ações, né? Das obras, e não simplesmente do parar e falar que acredita. É por aí? Sim, é por aí. A grande questão é transformar a informação em conhecimento, o conhecimento em ação, a ação em evolução, a evolução em progresso. Um dos fundamentos básicos do Espiritismo é a evolução. No livro 3º do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar leis que mostram a necessidade que cada um carrega de evoluir, de melhorar, de progredir. Na natureza, todo esse processo é permanente e constante. Ter contato com o Evangelho, ter contato com os ensinos espíritas é maravilhoso. Só que na medida em que vamos experienciando a cada dia, nota-se que há um entendimento ampliado, a compreensão melhorada, a transformação se apresenta. Somos diferentes hoje do que éramos ontem, né? Então, cada um tem que, de acordo com aquilo que julga e entende, refletir quais são as suas novas obras, né? Qual é o seu legado? Qual é a sua contribuição? Qual é o seu esforço? Qual é a sua doação? E a sua doação de hoje é a de hoje. A de ontem já foi feita, já aconteceu, já está estabelecida, já está realizada. A sua obra de ontem já está feita. Ela já é uma obra concluída, acabada, né? E a partir de agora se pedem novas obras, novas atividades, porque é da nossa natureza essas atitudes. Ocorre, né, que é uma das situações que às vezes nos deixa acomodados, é que iniciativas e projetos causam desconforto, nos incomodam, né? Mas é do atrito que sai o fogo, é do fogo que sai a transformação, né? Então, esse processo é íntimo e individual de cada um. Teremos contratempos, teremos situações mais sensíveis, mas precisamos prosseguir, precisamos andar, precisamos caminhar, né? Se observarmos bem, a natureza faz isso de forma constante e permanente. Que venhamos a ser sempre
trabalhadores de novas obras, melhorando aquelas que precisam ser melhoradas e fazendo aquilo que o tempo e o momento pede. E aqui entre nós, hein? Que nós vamos mudando, né? Que nós vamos nos transformando e nós vamos nos melhorando, e nós vamos. Isso é perceptível, basta querer, né? Basta se aplicar. E dentro disso, obterás obras sempre vivas, que não serão mortas. Muito bem, obrigado, Zola. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Chegamos nesse momento ao último quadro deste nosso programa, número 18 de 2023, que é o Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos aqui trabalhar com o livro Atualidade do Pensamento Espírita, ditado pelo Espírito Viana de Carvalho, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo 9, Espiritismo, item 9.4, Mediunidade. Divaldo Franco pergunta assim a Viana de Carvalho: os perigos da prática mediúnica sem estudo adequado inibem casas espíritas bem intencionadas de expandir o seu quadro e colaboradores nessa área? Que aconselhamentos concretos poderiam ser oferecidos a esses trabalhadores? O Espiritismo é doutrina dos espíritos e, portanto, que se desenvolve mediante o contato permanente com eles. Em uma casa espírita, o exercício da mediunidade e a sua prática saudável são essenciais ao bom desempenho dos seus postulados e propostas. Assim sendo, o fato de a prática da mediunidade oferecer alguns riscos não impede que se realize, mesmo porque o codificador orienta e adverte aos incautos a esse respeito, conforme se encontra anotado em O Livro dos Médiuns. Estudar a doutrina, e especificamente a mediunidade, sua prática, seus perigos e gravames, suas bênçãos e consolações, é dever inadiável a que se deve submeter todo adepto do Espiritismo, e mais particularmente aqueles que se queiram dedicar ao exercício das faculdades mediúnicas. Em qualquer atividade humana, em toda realização e busca de crescimento, o ser se depara com dificuldades e riscos, que supera através do conhecimento e da ação correta a que se entrega. Não constitui impedimento ao candidato sincero da mediunidade os riscos e dificuldades que deve enfrentar, a fim de bem servir. Antes, seja-lhe um estímulo, um saudável desafio que enfrentará com galhardia, pensando nas compensações que fruirá a serviço do bem e da imortalidade. Bem, que pese que outras religiões não acreditem e não aceitam a comunicabilidade, mas cabe ao espírita o seu desenvolvimento, como falamos no quadro anterior, através do estudo. E tem-se para o estudo da mediunidade uma obra que é o Livro dos Médiuns. Então, Valmir, aquele que quer, né,
trabalhar numa sessão, numa reunião mediúnica, se desenvolver, a primeira escola é o Livro dos Médiuns. E não se deve fazer uma leitura única e simplesmente. É um livro que tem que estar sempre à mão e sempre estar sendo lido e refletido, porque como nós mudamos, como nós desenvolvemos, a leitura também vai exercer um outro padrão, vai alcançar um outro patamar de entendimento. Então, o estudo para o espírita, nesse sentido, é importantíssimo para não se ver com essas situações de risco, de perigo, de enganos. É por aí? André Luiz, não tenha dúvida. É interessante, uma condição parece que muito comum de muitas pessoas, ao invés de, diante de uma ciência, de uma filosofia, ou qualquer atividade humana que tem as suas bases, as suas estruturas, as pessoas, igual, diria assim, igual manual de um eletrodoméstico, de um automóvel, ou qualquer coisa que você vá manusear e etc. Parece uma certa preguiça muito comum de certas pessoas de não buscarem ler os manuais. Desculpa até a comparação, mas me ocorreu esse pensamento. Muitas pessoas se dizem espíritas, mas elas não adentram para o estudo da doutrina espírita. Fazem uma interpretação superficial e creem que a prática, a compreensão, a interpretação pode correr à revelia de quem se julga adepto. Então, como você se denomina cientista sem ter estudado os primórdios da ciência? Ou qualquer atividade humana, como você fica na superfície e não adentra para o conhecimento? A resposta aqui é: o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Foram os espíritos uma pleide de espíritos, que encontrando a humanidade em condições maduras o suficiente para recepcionar, para receber essa informação, essa orientação, por uma série de fenômenos que eclodiram, né? E que teve no seu apóstolo maior a compreensão desses fenômenos e então codifica esta informação em 5 livros básicos e nos dá essa oferta, e as pessoas simplesmente desprezam. Então não há doutrina espírita sem Kardec, não há doutrina espírita sem Jesus, e não há doutrina espírita sem o devido estudo e o devido zelo. Doutrina espírita não é um Proteu, né? Um Frankenstein que cada um coloca a perna, o braço, a cabeça segundo as suas ideias. Então, eu sintetizo na seguinte frase: pois que se dizeis espíritas, sede-o, pois. É o meu pensamento. Inclusive, né, Valmir, porque Kardec já deixou para nós que quando o espiritismo falhar frente à ciência, que fiquemos com a ciência. Ou seja, ele está dizendo que muitas das suas compilações, no futuro, vão ser vistas com outros olhos. Haverá um avanço da ciência no entendimento da doutrina e vice-versa, que é aquela questão que a gente fala da religião e da ciência se aproximarem e seguirem de mãos dadas. Então, há um desenvolvimento, e esse desenvolvimento só se dará através do estudo, através desse esforço que cada um tem que fazer na sua própria elevação. Sem dúvida nenhuma. Este é o caminho, né? Estudar Kardec para compreender Jesus. Verdade e Luz. Bem, amigos, ouvintes e telespectadores, estamos chegando então ao final de mais um programa Verdade e Luz. Agradecidos pela sua audiência, agradecemos a sua participação e também o apoio dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz
tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. Vamos às nossas considerações finais. Zola. Agradeço ao Valmir, a você, André, ao Gilberto na técnica, por esse encontro fraterno de conversas, acerca do conhecimento espírita. Um agradecimento muito especial à amiga e ao amigo ouvinte que se dedica a nos dar crédito e a avaliar aquilo que falamos e o que apresentamos. Sintam-se à vontade para enviar-nos as suas críticas, suas opiniões, seus pareceres acerca de tudo que apresentamos e que comentamos no programa Verdade e Luz. Essa é uma tribuna de estudos e de aprendizado. E você pode e tem total condições de colaborar muito. Basta mandar a sua mensagem, sua questão, sua abordagem. Nosso muito obrigado a todos pela atenção. Valmir, suas considerações. Também agradeço ao André Reis, ao André Zola, ao Gilberto na técnica, ao amigo ouvinte e telespectador que nos prestigia. Como bem observou o Zola, estamos aqui abertos para as críticas e sugestões. Nossos fraternos agradecimentos. E até o nosso próximo programa. E para ouvir toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, acesse o nosso site www.webradioverdadeluz.org.br. No YouTube, curta, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Ative o sininho das notificações para ser avisado sobre novos episódios. Se puderem, também divulguem para seus amigos e familiares. Para ouvir os programas anteriores, basta acessar o nosso podcast neste site www.webradioverdadeluz.org.br ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.